Deus seja bendito, Deus seja louvado. Você que nos acompanha pelo Instituto Hesed, nós estamos em pleno retiro quaresmal, né? Em pleno retiro quaresmal. Que alegria, inclusive uma palavra, né, para falar do amor de Deus. Papa Francisco escreveu uma carta para nós, para a igreja, a respeito. E sabe o que foi que ele falou? Ele disse que o deserto é o lugar do primeiro amor. E hoje eu vou falar do amor de Deus, né? Vou falar sim do amor de Deus. E o Papa já escreve a carta dizendo esse lugar que muitas vezes vem interpretado como lugar duro, da rigidez, não é? Esse lugar que muitas vezes é interpretado como um lugar hostil, árido. O Papa vai dizer: o deserto é o lugar do primeiro amor. É ali, no caminho em que realizamos e que percebemos nossas misérias, que Deus se manifesta. E Deus se manifesta, Deus se revela, por quê? Porque Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. E é esse a grande cura do nosso coração para com o amor de Deus, é saber que Deus nos escuta, Deus enxerga as nossas dificuldades, Deus conhece. Por isso que eu convido você a, neste segundo dia do nosso retiro quaresmal, aqui pelo Instituto Hesed, a contemplar, não é, essa passagem bíblica, a trazê-la hoje. Trata-se somente de um versículo, né? Está lá em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, 16, que diz: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Está aqui a proposta hoje, não é? A irmã Raquel falava que ontem a prova era o sorriso, hoje ela falava na oração, olha, o abraço, não é? O abraço. Então nos sintamos então abraçados por Deus, né? Que amou de tal modo o mundo. E que bonita essa expressão, de tal modo, não é? Porque nos remete, portanto, a uma realidade a de lá daquilo que podemos imaginar de Deus na nossa vida. Então, Que maravilha hoje começarmos o nosso segundo dia de nossa quaresma, não é? Dentro da quaresma, não é? Essa que a igreja nos propõe, nos sentindo amados por Deus. É verdade de que muitas pessoas, elas precisam, e eu acredito de que a quaresma, ela nos movimenta para 3 olhares. O primeiro olhar é o olhar para Deus, né? É o primeiro olhar da quaresma. É um olhar voltado para Deus. O segundo olhar é um olhar voltado para nós, né? E um terceiro olhar para o outro. Mas de que forma você quer olhar para essas realidades, né? É fazendo a experiência do amor de Deus que olhamos para essas realidades com amor. E muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente precisam viver essa quaresma, e graças a Deus que existe essa quaresma, para que muitos de nós possamos ser recuperados no amor. Quantas pessoas não têm desaprendido a amar? Quantas pessoas sentem dificuldades do sorriso, que a irmã Raquel ontem nos convocava a dar? E quantas pessoas não telefonaram, mandaram mensagem dizendo: me senti melhor, me senti bem, me senti próximo. Hoje eu convido você a abraçar. Esta é uma ação muito difícil, não é? Se sorrir, às vezes para muitos de nós que caminhamos doloridos, não é? Nos mutilando diante das nossas culpas, diante dos julgos que vêm sobre nós. Abraçar, portanto, é um grande desafio do dia de hoje. Do dia de hoje. Por isso que eu convido você a pedir ao Senhor a graça de amar. Senhor, dai-nos. Esse foi, portanto, o objetivo, não é? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1, diz o seguinte, né? Manifesta ali qual foi o objetivo de Deus de nos criar. Não é? E o objetivo de Deus de nos criar, ontem que nós falávamos da criação, hoje da redenção, não é? Em tudo Deus fez para que vivêssemos uma vida de comunhão com Ele. Deus quer que você viva uma vida de comunhão com Ele. Deus quer que você viva uma vida de comunhão com Ele. Agora, é preciso que nos decidamos se queremos responder a essa vida de comunhão, não é? A essa vida de comunhão. Muitos de nós, na recuperação do amor, na recuperação do abraço, na recuperação do sorriso, acha que basta uma oração. Ah, não, que seja essa realidade quebrada, que essa seja essa realidade liberta. Só que depois que a realidade é quebrada, que a realidade é liberta, graças a uma adoração, a um rosário, a um momento de oração, começa, portanto, para nós um caminho, meus irmãos e minhas irmãs, de nos educarmos, não é?
É verdade que lembramos da nossa escravidão. Lembramos daquilo que infelizmente nos fizeram deixar de amar, deixar de nos relacionar. E é verdade que quando nós nos colocamos a deserto adentro, dentro desse caminho que todos nós estamos realizando, é verdade de que temos que ter o máximo de cuidados para que não chegue ao nosso coração uma espécie de saudade das realidades passadas, né? Quando vivíamos escravos, quando vivíamos distantes do amor de Deus. Imaginemos que graça, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus, para nos amar, não nos oferece um servo, não nos oferece um anjo, não é? Ele podia ter pego São Miguel e disse, porque eu vos amo, eu vou dar a São Miguel a vocês. Não, Deus pegou o seu próprio filho, não é? Imagine que alegria, ele deu o seu próprio filho. E veja só, não somente, não é, para nos libertar, mas para nos encher de graças. Por isso que o período da quaresma é um período que, para contemplar o amor, quantas e quantas vezes você cristão, você católico, não foi criticado pelas pessoas da sua casa pelo crucifixo? Já por algumas vezes esse ano, quando eu vou fazer a bênção dos crucifixos, né, acontece determinadas situações assim inusitadas, mesmo no som, algum tipo de perturbação, mas é para entender, não é? Quantas e quantas vezes, não é, você não foi criticado ao olhar o crucifixo ou de possuí-lo, por simplesmente escutar das pessoas que se tratava de morte, de um Deus de morte, não um Deus que está morto. E quantos de nós não temos escondido os nossos crucifixos, né? Quantos de nós não temos escondido? Quantos de nós não temos colocado dentro da camisa, porque afinal de contas as pessoas vão nos olhar, vão criticar? E aqui vem mais uma vez, qual é o olhar que nós temos a Jesus? Qual é o olhar que eu possuo ao olhar o crucifixo, né? Há quem olhe para o crucifixo e veja a morte. Não sei, mas o meu olhar quando eu olho o crucifixo é de uma vida ou seja, oferecida em abundância. E é essa deve ser, portanto, o nosso testemunho. Essa deve ser, portanto, as nossas lutas. Olhar para o crucifixo e perceber o quanto de amor Deus ali comunica para cada um de nós. Infelizmente, os que ainda continuam a criticar, não têm o olhar voltado para Deus como eu e você o temos. Por isso que eu dizia que a quaresma é um caminho realizado com 3 olhares, para Deus, para nós e para o outro. Por isso que a igreja coloca 3 modalidades penitenciais que não são divididas, não, elas estão em conjunto, elas se entrelaçam, não é? E nós ontem iniciávamos a quaresma para falar de quê? Para falar de oração, para falar de jejum, para falar de esmola. O que são essas modalidades penitenciais? É converter o meu olhar, é converter o meu coração. É que na oração convertemos o nosso olhar, o olhar que temos para Deus. No jejum convertemos o olhar que temos sobre nós mesmos, ao ver pelo jejum nossas misérias. E na esmola convertemos o nosso olhar para as necessidades do outro. É que impressos e embebidos de tanto amor, não dá para olhar para um crucifixo e olhar para ele e dizer é um sinal de morte, é um sinal de perdição, é um sinal de fracasso, não é? Humanamente falando, somos impulsionados a isso. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, permitir que o Senhor no seu amor nos cure. É preciso permitir que o Senhor nos cure. Quando o coração está curado pelo amor de Deus, mudamos a nossa forma de ver, de pensar e de agir. Somente um coração tocado pelo amor de Deus é capaz de olhar as coisas diferentes. Possa ser que você não tenha conseguido ver a sua família de forma diferente. Possa ser que você tenha reivindicado a conversão de tantos. E Deus esperando a sua. Deus esperando a sua conversão. Quando você imagina, não, porque eu estou fazendo tudo muito direitinho, isso e aquilo outro. E na regra e na teoria, nós estamos até inclusive fazendo muito bem. Só que na prática, meus irmãos, nós estamos deixando a desejar, porque nós estamos regando com o amor com que Deus nos oferece essas realidades. E para nós elas vão se tornando cada vez mais insuportáveis. Quantos de nós não carregamos fardos doloridos, né?
de não aceitação de si, de não aceitação do outro. Eu aqui lembro, não é, uma poderosa oração que a Renovação Carismática nos ajudou inclusive a difundir, a oração de cura interior. Não é? E quando a gente vai rezar numa pessoa, sobretudo nos ambientes onde eu tenho feito, né, tenho realizado o ministério de exorcismo, às vezes eu fico prestando muita atenção no que as pessoas estão, né, no momento da oração. E existem determinadas realidades que eu sei que o amor de Deus precisa ser invadido. Eu entendo de que aquela pessoa às vezes procura o padre exorcista para dizer: não, padre, olha, eu preciso de que o senhor faça uma oração para tirar essa opressão, para tirar essa realidade. Mas o que significa tirar essa opressão? O que significa tirar, desengatilhar essa ação demoníaca na vida de uma pessoa? Significa fazer oração para que toda aquela pessoa fique preenchida do amor de Deus. Em outros momentos aqui no Instituto eu chegava a falar nas pregações que a grande oração de exorcismo é pedir para que o amor de Deus preencha todos os espaços da nossa vida. É num momento de cura interior e nas orações que a gente começa a perceber as áreas em que o amor de Deus não estão atingidas. E a gente percebe muitas das vezes manifestações, outras uma pessoa que chora bastante, que se comove bastante. Uma oração que a gente percebe que toca quando nós tocamos em 3 realidades. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho único. E aí nós percebemos algumas áreas dessas não invadidas do amor de Deus. Desprovidas desse amor, necessitadas desse amor. E existem 3 pontos que a cura interior toca, não é? O primeiro é a rejeição, não é? E às vezes quando começamos a fazer oração que nós não sabemos o que é que aquela pessoa está sofrendo, nem os motivos por que ela está sofrendo, a primeira oração que a gente começa a fazer é pelas rejeições. Se acontece, portanto, de que na história daquela pessoa, rejeições e mais rejeições foram muito vivenciadas e foram muito doloridas, é claro que começará a acontecer naquele momento uma libertação profunda na vida daquela pessoa. Tantas e tantas manifestações não temos visto quando essas orações são proferidas de uma pessoa que é fragmentada, né, justamente nessa situação das rejeições que foram tantas. Depois, quando a gente percebe e faz essa oração e percebe nada de Senhor, onde é que está o sofrimento dessa pessoa? O porquê essa pessoa sofre? O porquê a gente percebe e vê tristeza nessa pessoa? O porquê é que ela tem dificuldades de sorrir? O porquê ela tem dificuldades de abraçar? Então, a cura interior nos convoca a fazer uma segunda oração pelo complexo de inferioridade, não é? Às vezes por ter sido comparado, por ter sido comparada, pelo ódio que foi criando de irmãos, pelo ódio que foi criando de pais, pelos elogios que não recebeu. E ali naquele campo, caros irmãos, quantas situações de libertação. E aquela pessoa que sentia muita dificuldade, quando se abre para o perdão, quando é invadida do amor de Deus, ela começa, portanto, a despertar. Ou seja, naquilo que ela dizia, mas eu não conseguia abraçar, eu não conseguia sorrir, e hoje eu estou conseguindo. Imaginamos de que naquele exato momento uma grande cura aconteceu. E uma grande cura aconteceu porque ela acolheu todo o amor com que Deus quis dispensar a ela. Todo o amor com que Deus quis dispensar a ela. E por fim, quando nessas situações percebemos, não é, e que a pessoa ainda continua opressa, a gente começa a falar na cura interior de ambientes de ocultismo, de práticas ocultistas, de invocações a mortos e de todas essas práticas supersticiosas em que aquela pessoa começou a se entrelaçar, e por aí dizer, a idolatria é uma estrada velha, não é, entre nós, e ela nos distancia de Deus porque ela nos coloca distante da confiança, do amor de Deus. Perceba, não é? Ou seja, que oração profunda, oração de cura interior. Você, sim, Senhor, quero amar. Senhor, eu preciso amar. Na verdade, o que falta na minha vida é amor. E por isso de que hoje eu quero fazer esse exercício. Hoje é quinta-feira, não é? Hoje é quinta-feira eucarística. Né? Com certeza, pertinho aí da sua igreja, o padre vai colocar o Santíssimo Sacramento. Como seria bom olhar o quanto de amor Deus tem para nós, olhando a presença de Jesus eucarístico e dizendo: Senhor, cure os meus complexos de inferioridade. Cura, Jesus, nessa hora, a minha rejeição. Cure das vezes em que eu fui buscar forças
magias, feitiços, de que eu fui buscar compensações para apoiar-me, Senhor. Não foi em vós que eu confiei, e tudo isso enfraqueceu a minha vida, a minha espiritualidade, o meu coração em amar. Deus deu todo o seu amor para nós. Olha que alegria. Já é um motivo de cura saber que Deus deu todo o seu amor para nós, né? É por isso que o Papa Francisco, quando vai escrever a carta para a Quaresma, que eu convidei você também a ler, para agregar a tudo aquilo que é a espiritualidade quaresmal que nós estamos vivenciando, o Papa fala do deserto justamente como esse lugar do primeiro amor, não é? Deus, portanto, que se manifesta querendo libertar. Aonde foi que Deus atuou de libertação na vida do povo? Quando estava oprimido, quando estava ali, nas duras, né, do Egito, na dureza, na aridez do Egito. Deus se manifestou ali para comunicar o seu amor. Quando achávamos que íamos morrer no Egito, quando imaginávamos que toda aquela realidade era a realidade da qual fomos destinados, Deus olha para nós e diz: quero te libertar. Possa ser que você hoje esteja passando por essas situações também. Você acha que na sua vida tudo vai terminar assim, da forma com que está? Seu casamento aos farrapos, seus filhos, não é, desunidos, uma situação financeira dramática. Pois foi nesses ambientes que Deus se comunicou dizendo: quero te libertar, eu te dou todo o meu amor. Então, diante de todos os dramas que você esteja vivenciando, eu quero pedir que o seu anjo da guarda sussurre no seu ouvido, a cada vez que você de forma pessimista olha para a sua história, para a sua vida, que o seu anjo da guarda sussurre no seu ouvido dizendo: Deus te deu todo o amor. Não precisa você mais buscar em nada e nem em ninguém. Deu todo o seu amor. E eu preciso dizer a você de que o fato de que nesse período quaresmal é muito característico, né? Esse cenário de horto, esse cenário árido. É sempre plausível, é sempre importante a gente olhar para a quaresma como um caminho verso ao deserto, verso à terra prometida, melhor falando, não é? Mas Deus, na sua infinita bondade, ao olhar aquele povo no Egito, ao ver o sofrimento que aquele povo estava passando, antes mesmo de que eles viessem a clamar, Deus disse claramente a Moisés: eu vi, eu escutei e eu conheço. Aqui estão 3 palavras para que você anote aí no seu diário espiritual para o dia de hoje. Deus me vê, Deus me escuta, Deus me conhece. Coloque isso no seu coração. Deus está enxergando desde já tudo aquilo que vem, ou seja, dando seguimento na sua vida. Tudo aquilo que está acontecendo, Deus está vendo. Não se iluda, não permita que o demônio venha ali induzir a mentiras, a falsos. Deus está escutando, Deus escutou o seu clamor. Deus está escutando a sua prece e a sua oração. Com lágrimas durante a noite, nas madrugadas. Deus tem escutado o seu clamor. Deus conhece. Deus conhece profundamente das situações que você tem clamado por Deus e pedido a Deus que Deus pusesse os olhos. Saiba que Deus conhece muito mais do que você as causas de tudo isso. E porque Deus vê, e porque Deus escuta, e porque Deus conhece, deixa eu dizer uma coisa: eu quero acolher todo o amor com que Deus tem, ou seja, reservado para mim. Eu quero acolher todo o amor. E quando nós acolhemos todo o amor de Deus, o que é que a espiritualidade carmelitana, do qual o Instituto Hesed é tão enraizada, não é? A espiritualidade carmelitana nos diz com muita clareza: a quem Deus tem, nada falta. Não é? A quem Deus tem, nada falta. Porque nos sentimos assim, tão invadidos por Deus. E isso acontece em tudo. A gente já começa nossos relacionamentos maus. Você vai se relacionar com uma pessoa, ou seja, já começa de forma má o seu relacionamento. Porque você procura naquela pessoa um preenchimento, uma metade que lhe falta. Às vezes eu faço algumas graças quando eu vou assistir matrimônios, e eu disse:
Mas vocês não estão se casando porque vocês encontraram a sua cara metade, né? Imagine um relacionamento que começa alguém procurando a outra banda da cara que lhe falta, né? Alguém vai ficar sem rosto, não é? Ah, não, porque eu quero ser preenchido, eu quero ser preenchido. Alguém vai ficar vazio, porque se você está pela metade, o outro também. E o seu interesse é ser preenchido. Alguém vai ficar vazio. Meus irmãos, tudo que vamos fazer, precisamos estar inteiros. E para que você esteja inteiro no seu relacionamento, na sua amizade, na sua relação com a sua fé, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso descobrir o amor de Deus em nós. É preciso que a gente olhe para o crucificado e veja que Deus nos deu todo o seu amor. Todo o seu amor. Por isso que a nossa vida, seja de consagrado ministerialmente, sejam de religiosos, religiosas, de leigos e leigas, quando nós descobrimos o amor de Deus, a gente não somente se afasta daquilo que nos adoecia, mas a gente se abre para uma outra realidade. Quem conhece o amor de Deus vive agradecendo. Hoje no Rosário, por um determinado momento, o Ironi Spudar dizia: não vamos pedir nada, vamos agradecer. E a gente começava a fazer uma oração de agradecimento por tudo. Quantas e quantas vezes nos falta na nossa oração esse agradecimento? Se imaginamos de que Deus nos deu todo o seu amor, deveríamos agradecer muito mais do que quando pedimos e pedimos e pedimos e pedimos. Deus sabe, Deus conhece, Deus escuta todas as nossas necessidades, mas nós temos faltado no quesito do agradecimento. Nós temos faltado, e a ingratidão, outra que a idolatria, é uma característica e uma estrada também muito velha. É tão velha quanto a idolatria na vida do povo de Deus. A ingratidão. E onde é que nasce, portanto, a ingratidão? Na consciência de que o outro, é dever do outro fazer aquilo que ele está fazendo por mim. Quando eu descubro de que o outro é um dom, e de que ele é a providência de Deus na minha vida, que seu marido é a providência de Deus na sua vida, que seus filhos é a providência, a gente começa a louvar. Quantas e quantas vezes você não tem reclamado do seu marido, tem apresentado inclusive os defeitos dele? Eu tenho escutado quantas e quantas maridos e mulheres que vivem o tormento de serem lembrados dos pecados que eles cometeram no passado. E eles sofrem muito porque acabaram rotulando e colocando situações assim. Nós temos, infelizmente, por não termos sido absolvidos pelo amor de Deus, meus irmãos, nós temos deixado de apreciar, né? Nós temos perdido o nosso olhar para o outro, para contemplar nas coisas a beleza e o amor de Deus. Eu sei de que seu filho precisa muito, seu marido precisa muito, mas sabe que um abraço pautado na apreciação do quanto eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida do outro, nos cura. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa que está na sua casa nem precisa de um padre exorcista, precisa de um abraço carregado de um sentimento de gratidão pelo dom da vida, que é a vida do seu filho, da sua filha. Às vezes as pessoas da sua casa nem estão precisando de uma intercessora tão grande, tão poderosa, tão forte. Existe algo muito poderoso e forte que você pode conceder. Um abraço cheio do amor de Deus nas pessoas da sua casa. Como é libertador. Era o que eu dizia se ontem a irmã Raquel já nos convocava, todo o exército de São Miguel, a fazer a experiência do sorriso. Eu convido você a fazer essa experiência. Mas não faça de qualquer forma. Não faça de forma mecânica, não. Coloque-se diante do crucifixo, se você hoje não pode estar diante da Eucaristia na sua comunidade paroquial. Coloque-se diante do crucifixo e diga: Senhor, invade-me com teu amor. E fazer que todos aqueles a quem eu abraçar, todos aqueles que eu vier a lançar um sorriso, seja para transbordar esse amor, do qual eu peço ao Senhor que de primeira mão cure as minhas feridas, cure o meu coração, cure a minha mente. Quando percebemos o quanto Deus nos envolve com o seu amor, meus irmãos e minhas irmãs, e o que nós mais precisamos hoje é de oração de amorização. Padre Alírio, um grande sacerdote, né? Também da renovação, ele falava muito dessa oração de amorização.
E seria muito importante de que nós fizéssemos sempre essa oração. Cura-me, Senhor, com teu amor. Se você está sentindo dificuldade de olhar as pessoas do seu trabalho como Deus pede que você veja, o problema que você muitas vezes encontra neles possa estar em você, pela forma com que você está olhando, pela forma com que você está relacionando-se com o amor de Deus, né? Deus, no seu amor, não nos olha como condenados. Já viu de que forma Deus nos beija na hora da confissão? Já viu a forma com que Deus nos beija na hora da... Já viu a forma com que o filho pródigo abraça, o pai abraça o filho pródigo? Às vezes a gente quer entrar no confessionário assim, eu quero estar limpo, aí eu vou entrar, não é? E depois ali eu vou fazer a experiência da misericórdia. Quantos de nós não temos problema de entrar no confessionário porque não queremos conduzir para aquele ambiente nossas vergonhas, nossa sujeira, o nosso mau cheiro? Mas já viu de que forma aquele pai beija o filho? Ele não espera que o filho tome banho. Beija o filho com todas as suas misérias. Beija, cobre de beijos, abraça o filho. E ele ainda está todo daquela forma rabugento, né? De toda uma vida desenfreada que depois foi tomando. Na confissão, Deus faz o mesmo passo conosco, né? O olhar de Deus parece se apagar diante da nossa sujeira, diante da nossa imundície, diante do nosso mau odor. Ele quer somente nos acolher. É o que Deus quer fazer na manhã de hoje, nessa direção espiritual, neste segundo dia. Possa ser que você tenha tido vergonha de chegar até uma igreja, vergonha de se aproximar de Deus. Você tenha sentido dificuldades, inclusive de rezar. Porque você carrega o sentimento de que Deus não lhe olha pelo mal que você fez, por aquilo que você depois se autorizou a fazer. E esquece de que esse Deus que amou de tal modo o mundo, deu o seu Filho, nos ama e nos acolhe e nem espera que no nosso retorno a gente tome um banho para que aconteça um abraço. É naquela situação que Deus nos abraça. Por isso que depois entendo o porquê Papa Francisco tem dito que o deserto é o lugar do primeiro amor, não é? Naquele ambiente de escravidão, de tormentos, de tanto sofrimento, aquele ambiente que poderia se tornar o ambiente em que precisássemos fazer tanta cura interior, de tanto mal que pensamos dele, torna-se, portanto, o ambiente da nossa relação com Deus. Pois bem, então o que é, portanto, quando descobrimos o amor de Deus e nos preenchemos do amor de Deus, nossa forma de olhar Deus, a nossa forma de nos olhar, a forma de olhar o nosso irmão, muda e muda completamente. Agora, é preciso de que esse coração cheio do amor de Deus adquira uma grande virtude, né? A gratidão. Vivemos, portanto, agradecidos. Agradecemos a tudo. Às vezes tem faltado nas relações dentro da sua casa, porque achamos que o outro é obrigado a fazer, a palavra muito obrigado. Como essa palavra é uma palavra também de muita cura. Como a palavra com licença é de muita cura. Como a palavra muito obrigado. Como a palavra, né, de enaltecimento, de apreciação por aquilo que o outro fez e não de desprezo, né? A gratidão, portanto, louvar e bendizer a Deus. Eu falava da idolatria, não é? Que é uma estrada velha, e a ingratidão como uma estrada velha, mas existe uma outra estrada velha aí nessas três estradas, né? Existe uma outra estrada velha que a gente precisa também, a murmuração. Né? A murmuração é uma outra estrada velha que fez com que o coração do povo se distanciasse de Deus. Sabe quando nós mais percebemos que o nosso coração está distante de Deus e do seu amor? Quando a gente deixa de louvar, não é? Deixa de louvar. Eu aqui, no ritual de exorcismo, não é? Ou seja, 400 anos, né? Desde do século 17, não é? Até agora o século 20, quando teve pequenas alterações. É bonito porque no ritual de exorcismo, depois de realizado todas as orações prescritas pela igreja, terminamos o exorcismo louvando. E é maravilhoso utilizar o louvor que Maria cantou a Deus no final dos exorcismos para cantar a vitória de Deus e do seu amor na sua vida.
Eu não sei se você sabe, mas existem dois evangelhos que estão ali, presentes no ritual de exorcismo, o prólogo de João e o Magnífica, né? Ou seja, de agradecimento de um Deus que se faz carne, de um Deus que oferta todo o seu amor por meio do seu Filho. Como eu dizia, não deu um servo, não deu um anjo, deu o seu Filho para nós. Que alegria percebermos, meus irmãos e minhas irmãs, que o louvor nos aproxima de Deus. Tem até uma oração eucarística, né, que os padres fazem na missa, diz: o louvor nosso nada acrescenta ao que Deus é, né, mas nos aproxima dele, né, nos aproxima dele. Então, por que precisamos e por que temos a necessidade de estar próximos de Deus? Para que não nos falte o amor. Para que a minha vida e o meu coração não se torne o deserto pelo qual eu estou caminhando. Que temos que atravessar o deserto para chegar à realidade que Deus quer nos entregar, isso é um fato, mas não é necessário que transformemos aquilo que nós estamos passando ou o deserto que estamos trilhando numa realidade interior, não é? E aí, mais uma vez, a espiritualidade carmelitana evoca para nós Carmelo, né? Evoca para nós jardim. Estamos na quaresma, mas nós não perdemos a dimensão de Carmelo dentro de nós, né? E por isso, caros irmãos e irmãs, de que já falei, o abraço, ou seja, preenchido do amor, pedir o amor de Deus. E hoje fazer essa experiência de abraçar alguém, né? Mas abraçar cheio de amor, abraçar acolhendo aquela pessoa, mesmo que ela esteja distante de Deus, mesmo que ela não entenda esse seu abraço. Mas existe também, hoje nesse segundo dia de nosso caminho quaresmal, existe também algumas resoluções práticas que a gente vai fazer atenção, não é? Ou seja, é interessante, porque os santos que fizeram uma forte experiência do amor de Deus, olhe, tudo eles queriam, menos ofender a Deus, né? Eles ficaram sensíveis e ficam ainda mais sensíveis, enquanto mais a experiência com o amor de Deus, mas os mínimos pecados parecem ser imensos, grandes, pesadíssimos, né? Pelo fato de compreender o quanto Deus nos ama, e o mínimo pecado é uma rebeldia contra esse amor. Então imaginemos de que hoje tem algumas resoluções práticas, né? O nosso texto do segundo dia, aqui no nosso itinerário, nesse retiro espiritual, quaresmal, que o Instituto Hesed nos apresenta, diz assim em Eclesiástico 19, versículo 1. Aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. E eu queria que você dissesse isso para você. Se eu me descuidar das pequenas coisas, cairei pouco a pouco. Porque é isso que acontece quando nos descuidamos. E não é preciso se descuidar das grandes coisas. O texto bíblico diz, nos descuidamos das pequenas coisas. Quando nos descuidamos das pequenas coisas, cairá pouco a pouco. Ou seja, gradualmente acontecerá. Perceberemos essa queda, né? Gradualmente. Eu me veio muito em mente agora o salmo que diz, não é? Feliz de quem na palavra de Deus vai progredindo, né? Você tem feito progressos na palavra de Deus, né? Você tem progredido na palavra de Deus? Ou você tem percebido pouco a pouco caindo? E às vezes, meus irmãos, o demônio, de forma muito sedutora, ele tem feito com que você nem percebesse o caminho em que você tem realizado de muito mais regredir do que progredir. Nós precisamos viver curados no amor. Curados no amor. Olha para o crucifixo que está próximo aí de você. Lança um olhar. Nesse momento da pregação, convido você a pegar o crucifixo. Eu estou aqui com o meu na frente, não é? Olhar para esse crucifixo e dizer, meu Deus, Deus me deu o amor todo. Tudo aquilo que eu necessitava. E às vezes, contemplando o quanto nós somos áridos, só nos resta entender uma coisa. É que Deus está derramando o seu amor sobre nós. Eu não sei se esse pote se encontra aberto, né? Para ser preenchido desse amor com que Deus quer derramar no dia de hoje, nesse segundo dia quaresmal. Por isso, meus irmãos, a atenção nas pequenas coisas, nos detalhes. A gente não tem visto os detalhes, né? Mais terrível do que o faraó são os nossos ídolos, são nossas murmurações, é a nossa idolatria, é a nossa murmuração. Essas realidades que vão nos tornando ríspidos, azedos, amargos, né?
essas realidades que vão nos abatendo cruelmente. Hoje é dia de olhar para Jesus crucificado. Senhor, eu acolho todo o teu amor na minha vida. Eu quero fazer essa oração de amorização olhando para este grande presente de Deus que é Jesus. Jesus é o grande presente do Pai. Jesus é o grande presente de Deus Pai para nós. Jesus é o grande presente. Diga, Jesus é o grande presente na minha vida. E eu preciso nessa hora, começar a fazer atenção até nas pequenas coisas. Para que eu vá progredindo no seu amor. Porque Deus vê, porque Deus escuta, porque Deus acolhe. Veja como nós somos blindados e abraçados pelo amor de Deus. Deus não chamou você para viver um relacionamento para ir atrás da metade que lhe falta, não. Deus quer ver você como uma mulher inteira. Deus quer ver você como um filho inteiro. Deus quer me ver como um sacerdote inteiro. E para que sejamos inteiros e para que vivamos inteiros, é preciso, meu irmão e minha irmã, fazer essa experiência cada vez mais forte do amor de Deus. E porque Deus doou o seu Filho e porque Ele nos comunicou todo o seu amor, queremos nos abrir, Senhor. E por isso que exorcize a tristeza, o abatimento. Dai-me, Senhor, na medida em que for me relacionando com o teu amor, dai-me a graça de agradecer. Dai-me a graça de louvar. É um dia de louvor. E as pessoas vão dizer, onde é que está a sua quaresma? Estou vivendo. E é assim que nós queremos viver a quaresma, louvando, percebendo que ao passo que nos aproximamos da realidade que Deus nos quer definitivamente com Ele, mesmo diante das duras provas, o louvor já é o motivo de gratidão do porquê Deus nos libertou, Deus nos quer com Ele. Porque o Senhor está operando libertação e o motivo porque Deus nos quer ver livres é um só. Ele quer que vivamos em comunhão com Ele para sempre. Até que essa comunhão seja definitiva, até que essa comunhão seja, contemplá-lo face a face, porque muito embora nos véus sacramentais ou nas manifestações sacramentais de Jesus entre nós, queremos ver um dia Ele sem esses véus. E até chegar lá, queremos já louvar e bendizer a Deus, porque Ele nos tirou daquela terra da escravidão. Foi desejo de Deus nos arrancar dessa terra. Foi desejo de Deus nos arrancar dessa realidade. Foi desejo de Deus de nos arrancar desse ambiente tóxico que você vivia, de que você estava fazendo por experiência. E o desejo de Deus de lhe arrancar disso, não era para que você fosse uma pessoa livre, para depois ir atrás de outros demônios, não. É para que você se decida pelo amor. É para que você se decida em viver uma comunhão com Ele. Infelizmente, muitos de nós pedimos a Deus determinadas libertações para buscar outras algemas. Infelizmente, muitos de nós temos acorrido a padres, a intercessores e a intercessoras para pedir, eu quero uma libertação. Mas para ter sobre braços e pernas outras algemas, outros grilhões. Você sai de um presídio para entrar em outro. Isso não é decisão para o amor de Deus. Senhor, eu quero viver aprisionado no teu amor. Porque viver aprisionado no amor de Deus é experimentar com toda a potência o que é a liberdade da qual Deus nos chama. É tanto assim, que eu lendo o manual de hoje, tinha uma frase bem forte, a respeito disso, sobre o inferno, dizia Santo Agostinho, Santo Agostinho dizia assim, Senhor, dizia Santo Agostinho no nosso manual, quem é ingrato no tocante ao benefício da criação, merece o inferno, porém, para o ingrato ao da redenção, novo inferno seria preciso. E eu meditava nessa frase e dizia, meu Deus, como isso aqui é forte, Se no tocante da criação, toda a nossa ingratidão para com Deus e o seu amor conosco merece o inferno, Santo Agostinho dizia, para aqueles que olham para Cristo crucificado e não entendem que ali Deus está doando todo o amor, mereceria não um inferno, mas outro inferno. Santo Agostinho está dizendo isso. Por isso, meus irmãos, qualquer benefício que você tenha recebido de Deus, qualquer graça que você tenha recebido de Deus, é verdade que vamos olhar para ela para agradecer, mas o nosso olhar sempre grato
para Deus, ou seja, voltado para Deus, pelo amor com que Ele nos liberta, pelo amor com que Ele nos tira, pelo amor com que Ele, portanto, nos tira desses grilhões e dessas realidades. Olhar, portanto, mesmo diante de um pequeno benefício, dizer, meu Deus, que maravilha, né? Que milagre, não é? Que intervenção. Mas o nosso olhar está muito mais adiante, não é? Do que aquilo que foi conquistado, do que a graça recebida. O nosso olhar para o Senhor. Senhor, eu quero agradecer pelo teu amor. Às vezes você estava pedindo a Deus para passar num concurso, chegou a passar no concurso e a sua postura naquele momento é olhar para o Senhor e dizer, muito obrigado, Senhor. Naquele exato momento você poderia dizer para todo mundo, passei no concurso, que beleza, olha, passei em tantos lugares, em terceiro lugar, em primeiro lugar. E a nossa atitude, quando percebemos o quanto Deus cuida de nós, deveria ser uma outra completamente diferente. Sei que eu passei no concurso, que graça, muito obrigado. Mas é olhar para Deus e dizer, quanta bondade, Senhor, vossa. Vossa a mim que não merecia, né? Porque nós não merecemos. Então a gente começa a louvar a Deus por tudo, porque nós não merecemos e Deus mesmo assim nos concede. Que merecimento tinha aquele filho quando se distanciou da casa do pai, em ser abraçado diante da sua sujeira, diante da sua podridão? Deus fez isso livremente, diante da sua sujeira, diante da sua dor, Deus abraçou. E eu quero, desde já, ir concluindo esse momento, e quero fazer nesse momento uma oração de amorização. Segura o crucifixo de onde você está aí perto, e eu quero pedir, Senhor, por vosso amor, preenche os corações, preenche, Senhor, as vidas das pessoas que sofrem por ter sido rejeitadas, inferiorizadas, por pessoas terem buscado, Senhor, ídolos, situações adversas, que têm trazido fortes perturbações, que têm trazido a você perturbações todas. Você não tem conseguido ser feliz, você não tem conseguido abraçar, você não tem conseguido se relacionar, você tem enfraquecido na sua oração. Até o ano passado, no exército aqui de São Miguel, nesse itinerário quaresmal, você fazia com tanto entusiasmo, parece que gradualmente, sem que você percebesse, porque você não cuidou dos detalhes, você foi caindo. É hora de se reerguer, é hora de se levantar. É hora, meu irmão e minha irmã, de tomar o fôlego e de dizer, preciso atravessar esse deserto. E Deus não faltará com os seus mimos, Deus não faltará a nós. Ele não colocou a gente num deserto quaresmal para que morrêssemos. Como nos dizia essa semana a leitura, olha, se nós despedimos essa multidão sem alimentar ela vai morrer no meio do caminho, ela vai desmaiar. Deus não quer que realizemos e alcancemos uma meta para desmaiarmos na metade. E o Senhor está nos alimentando hoje. O Senhor está alimentando você hoje com o seu amor. Por isso diga, eu me alimento do amor de Deus e eu acolho o amor de Deus. O amor de Deus será o grande impulso, será o salto, será o respiro, o fôlego que me faltava para que eu consiga atingir a meta. Não caminhamos deserto adentro e nem estamos aqui brincando de quaresma, não. Eu espero que você tenha entendido que o intuito do Instituto não é brincar de quaresma, não. É fazer com que caminhando dentro dessa quaresma sejamos homens e mulheres de metas. Qual é a sua meta nessa quaresma? Quais têm sido os seus propósitos nessa quaresma? Aonde você quer chegar? Porque se não for para se alimentar do amor de Deus, da sua palavra, da Eucaristia, corremos o risco de fazer inclusive a experiência de uma libertação, mas de não chegar na terra da libertação. Nós estamos no caminho e nessa pedagogia do trilhar, do progredir. Cada passo que você dá, aonde o Senhor está lhe chamando, aonde o Senhor tem preparado, Deus tem preparado para nós um lugar. É hora de sair da escravidão, é hora de entrar dentro desse deserto, mesmo diante dos incômodos que esse deserto tem, mesmo diante dos incômodos, ou seja, que nos circulam em torno deste deserto, mesmo diante das coisas que nos incomodam, mas quando percebemos que Deus está conosco, percebemos que a necessidade de louvar é ainda maior, de que o propósito de louvor precisa ainda ser maior. Se sinta abraçado, meu irmão e minha irmã, pelo o amor de Deus. E prepare-se. Desde já eu convido você a um grande desafio no dia de hoje. Se prepare
para dar um abraço que vai lhe curar. Não sei se trata de um sacerdote que você precisa abraçar hoje, de uma religiosa, de uma companheira sua religiosa. Aqui eu tenho certeza que vários religiosos nos acompanham. Não sei se é na madre sua que você precisa dar um abraço. Não sei se é no companheiro seu aí, na casa, se é no seu filho. Prepare-se hoje, contemple muito a cruz. É verdade que você vai dizer: padre, eu não vou conseguir dar esse abraço, eu não vou conseguir. Ele será libertador. Agora, o passo para dar esse braço é contemplar Jesus crucificado. Está aqui a cruz de Cristo, né? Está aqui a cruz do Senhor. Abrace a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemple a cruz de Cristo. E se lhe falta força, e se vai lhe faltando força para dar esse abraço, contemple a cruz de Cristo e cede a minha força, para que esse abraço cure muito mais a mim. E é claro de que esse abraço cure o outro também. Esse abraço que eu preciso conceder, às vezes não é nem um abraço que você precisa dar numa pessoa que você está mal. É um abraço que você precisa dar porque faz tempo que você não abraça. Você não consegue, você é desajeitado até em abraçar. Você não sabe abraçar o outro. E que nesse dia em que proclamamos o amor de Deus sobre nós, por meio de Jesus Cristo, por meio do sinal da sua cruz, o seu sinal redentor, o sinal que nos redime, o sinal que nos retira de uma situação de condenação e nos coloca numa situação de salvação, nós os imploramos, Senhor, invada-nos com o teu amor, para que o nosso olhar se converta para com Deus, para contigo, para que o nosso olhar para conosco se converta e para que o olhar dirigido ao outro também sofra conversões. Nós os pedimos, Senhor, preenche a nossa mente, o nosso olho, os nossos olhos, o nosso coração de vosso amor. Queremos hoje fazer essa memória, queremos fazer hoje essa experiência do amor de Deus, olhando para a Eucaristia, olhando para o crucifixo, nos preparando para esse exercício que eu e você hoje somos chamados a viver. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Diga: Jesus, muito obrigado porque tu és o presente de Deus para nós. Muito obrigado porque na cruz derramaste sobre nós todo o amor de que eu precisava. Muito obrigado porque o teu amor cura. Muito obrigado porque o teu amor salva. Muito obrigado porque o teu amor liberta. Muito obrigado, Jesus.